Preparar o trato do gado para o período de seca faz parte do planejamento da safra pecuária. Entre as decisões para a produção de silagem, uma situação importante e que precisa ser cuidada é a da armazenagem do volumoso. O Cairo Rodrigues está com Matheus Cruz, que é engenheiro agrônomo da Nortene. Qual a diferença de investir em estruturas de produção e estocagem ou comprar fora? O que é mais vantajoso? Com você, Cairo. Isso mesmo, Márcia. E quem vai abordar esse assunto para a gente é o Matheus Cruz, que fala com a gente aqui direto de Uberlândia. Bem-vindo, Matheus, ao programa Noticiário Tortuga. Olá, tudo bem? Obrigado. Primeiramente, agradecer aí ao canal do Criador pela oportunidade de fazer esse bate-papo com vocês. A gente é que agradece pela sua participação. E, Matheus, um dos assuntos que a gente sempre está falando hoje aqui no programa é sobre a segurança alimentar que o produtor ele deve passar aí para o mercado. Mas essa segurança alimentar, ele também precisa pontuar isso para o próprio rebanho, né? E um dos pontos que os produtores precisam se atentar é na estocagem dessa alimentação, né? Quais são esses pontos aí que o produtor precisa ficar atento para ele manter a segurança alimentar desse rebanho? A primeira coisa que o produtor deve se atentar é a quantidade de animais que ele tem na propriedade e daí dimensionar a produção que ele vai ter. Isso é, se ele vai comprar esse insumo ou se ele vai produzir na própria fazenda. Se ele compra o material ou se ele produz dentro da própria fazenda, qual que é a diferença? Na verdade, ele tem que entender o mercado em si, quais são os preços, quais são o que está sendo trabalhado na região, se compensa ele produzir, dependendo do tamanho da propriedade, através de máquinas e outros implementos, ou se é mais fácil ele terceirizar e comprar isso do vizinho, trazendo um custo de inicial mais baixo, e ele consiga aí manter, principalmente em regiões da seca, né, em sazonalidades, ele consegue alimentar o seu rebanho de maneira sustentável. Principalmente que a gente tem hoje aí um mercado com preços que estão variando bastante, às vezes o produtor recebe uma oferta ali, uma proposta que ele fala, eu vou comprar isso daqui em uma maior quantidade para aproveitar o preço, mas aí ele se depara com esse problema, né, da estocagem. Qual que seria aí a maneira mais fácil desse produtor começar esse processo de estocagem se ele ainda não tem aí um grande silo na propriedade? Essa estocagem, ela deve ser feita, porque a maioria dos produtores, quando chega a sazonalidade, principalmente a falta de chuva, ele tem que fornecer um alimento de qualidade para os animais. Na verdade, o que ele deve fazer? Ele deve entender qual é o manejo que ele quer adotar, primeiro se vai ser um manejo intensivo ou extensivo, se ele vai fazer um confinamento, um freestyle ou um compost barn, e a partir daí ele fornecer esse material, esse volumoso, de maneira satisfatória. Esse investimento, ele sai muito caro aí para o bolso do produtor? Com certeza não, Caio. Esse investimento é muito barato, perto da importância que ele tem, né? Se a gente for levar em consideração a relação, a importância e o custo, você pode, com certeza, dizer que esse investimento é bem barato. Quando a gente fala de material de plástico, a gente sempre deve utilizar material 100% virgem, né? E estar atento à vedação desse material, se não possui furos ou algo do tipo. No caso de silagem, a gente tem que verificar porque não pode existir o contato com a atmosfera, porque a silagem, ela é anaeróbica. Então, caso tenha furos, pode ocasionar perdas aí inestimáveis. Isso se torna viável, então, até para um pequeno produtor? É viável para o pequeno produtor, justamente porque ele tem que manter o peso do animal vivo para que ele não perca de forma assim bem drástica tanto a parte de ganho de peso, no caso de bovinocultura de corte, e a parte do leite também, né? Tem que ser bem estabelecido isso, senão ele vai ter prejuízos aí maiores. E esse tipo de estocagem também é comprovado aí que essa alimentação do rebanho, ela continua com qualidade, mesmo passando por problemas climáticos que a gente tem nas regiões aqui do nosso país, em que ou são muito quentes ou são muito frias. Com certeza, porque nós temos estações bem definidas. Então, esse tipo de estocagem é totalmente válido, tanto no norte do Brasil, no sul do Brasil, isso é feito de forma geral.
E hoje o pecuarista, tanto de corte quanto de leite, ele não precisa se preocupar que ele investindo aí uma boa estocagem, ele vai garantir então essa alimentação saudável para o seu rebanho, independente da época do ano, né, Matheus? O material volumoso é o mesmo, tanto para a bovinocultura de corte quanto de leite, certo? A lona utilizada é a mesma. O que vai diferir de um sistema para o outro é o volume, a quantidade que vai ser fornecida e como vai ser processado, se é um cultivo intensivo ou extensivo. Matheus, te agradecer aqui mais uma vez pela sua participação no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você. Obrigado, foi um prazer.